Fala galera, tô na área. Estamos começando mais um podcast que mostra pra você a história de brasileiros que já estão trabalhando na sua área, que já conseguiram se desenvolver profissionalmente. Tô com mais uma convidada muito especial aqui que eu tô curioso pra conhecer a sua história. A gente conversou um pouquinho aqui, alguns detalhes dos bastidores. Eu não gosto muito de falar com um convidado antes de sentar na mesa, porque às vezes tem muito papo que acontece nos bastidores e acaba não acontecendo aqui na nossa mesa. E eu quero trazer tudo para vocês. Se você quer participar desse podcast, tem um formulário bem aqui embaixo. Preenche lá que a nossa equipe vai analisar e quem sabe você não está contando a sua história. Hoje estou aqui com a Patrícia, que é engenheira química aqui no Reino Unido. Patrícia, muito bom ter você aqui com a gente, um prazer, uma honra ter você no nosso podcast. Como é que você Ah, que tá? legal, que bom. Tudo bem, Felipe, tudo bem. Muito bom para mim também vir aqui hoje conversar com você e tô bem empolgada. Eu tô empolgado também. Eu tô empolgado também porque eu sei que você, né, diferente de muitas pessoas, você teve uma vida bem tranquila, chegou já trabalhando na área, né? E Não, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Patrícia, conta pra mim uma coisa. Hum. Por que que você tá aqui em Londres? Bom, vamos lá Londres então. ou Reino Unido, né? Reino Não tem. Unido, não tô mais aqui em Londres, mas eu vou contar a história. Vamos lá, Legal, vamos vamos nessa. a longa O que história ou o, a curta história. o que que te trouxe à terra do rei na época da rainha, Terra talvez? do- Quanto tempo você tá aqui mesmo? Eu tô aqui há 8 anos. 8 anos, legal. 8 anos agora. Então, no Brasil, eu me formei como engenheira química, né? E tenho um mestrado em engenharia também, engenharia de produção e toda essa parte aí. Eu tenho, na realidade, dois mestrados lá no Brasil. Terminei a minha conclusão de curso lá e tudo, e trabalhava como engenheira química lá no Brasil, né? Por muitos anos, trabalhei 20 anos lá no Brasil, e o que aconteceu, a crise brasileira, né? Crise com todo mundo, eu fui demitida do meu trabalho. Hum. Você é Então da onde aí lá do Brasil? começou. Eu sou do sul do Ah, Brasil, tá. do Rio Grande do Sul, perto, Caxias do Sul, perto Uhum. de Porto Alegre. E a minha região é metal mecânica, né, indústria e tal. Então, a minha região é uma região colonizada por italianos, né? E é na terra da fé e do trabalho, slogan da cidade. Então, tu imagina o que a gente fazia lá só, né? Trabalhava, estudava e rezava, né? Mas enfim, toda essa a história de vir para Londres foi porque eu acabei perdendo meu trabalho lá, né, nessa crise e tal. Procurei trabalhos em todas as regiões do Brasil, enfim. Fiz entrevistas e naquela época eu já era gerente de qualidade lá no Brasil, na área de qualidade, numa empresa multinacional. E o que aconteceu? O meu salário estava alto lá. Procurei trabalho em todo o Brasil e não consegui equivaler o meu salário que estava na época. É difícil, né? Profissional muito qualificado. Chega um momento Exatamente. da vida que seu salário é alto, tem menos vagas até, e as vagas que tem talvez não te oferecem tanto, e aí fica aquele negócio. E fica aquilo, né? Então, procurei trabalho, não consegui trabalho. Aí o que aconteceu? A minha família, de descendência italiana, no Brasil, meu tio me disse: Ah, por que tu não vai para Itália, faz a tua cidadania e depois vai trabalhar por lá, então, já que não tá. Fiquei 6 meses procurando trabalho lá. Não consegui, e aí eu disse, tá, é uma ideia, né? Então tá. Só que eu recém tinha comprado meu apartamento lá, tinha carro, casa, todas as coisas, né? Uma vida de uma engenheira que trabalhava há mais de 10 anos na engenharia, 20 anos, né? Toda a minha carreira foi lá no Brasil. E aí eu cheguei aqui, né? Daí saí de lá, então eu disse, bom, 6 meses procurando trabalho, não consegui trabalho, vou ter que fazer alguma coisa. Então eu tinha uma reserva para deixar um tempo de pagamento lá, enfim, das coisas no Brasil. E meu tio disse: vai lá para Itália, faz. Minha avó é italiana, então faz a tua cidadania e vai achar trabalho. E é muito legal esse negócio, porque muitos imigrantes que estão morando no Uhum. exterior, eles tinham uma vida sólida no Brasil, talvez um emprego bacana, casa própria, carro, e mesmo assim não estavam satisfeitos, né, com aquela Uhum. situação, ou um momento da crise, etc., faz a pessoa sair, e aí ela chega no exterior e às vezes ela tem uma queda muito grande de qualidade de vida, Aí que começa toda a não é? brincadeira, né? Aí começa toda a minha brincadeira também. Aí Então, você foi pra Itália. fui para Itália. Fui para Itália, peguei os documentos. Então, na realidade, eu não precisei trazer muita coisa, como a minha avó é italiana, eu fiz a minha cidadania italiana muito rápido, né? Foi 3 meses morando na Itália.
Então Caramba, foi bem. rapidinho, 3 Sim, meses. 3 meses foi bem Em que tranquilo. parte da Itália que você Eu morou? fiquei no norte da Itália, em Bassano del Grappa. Bassano del Grappa. Bassano del Grappa é perto de Milão Hum, e Vicenza, ali naquela área. E o que acontece também com relação à língua, né? A minha segunda língua lá na minha cidade é italiano, então eu falava o italiano, né, o que dialeto e legal. todas essas coisas. Quando eu cheguei na Itália, né, achando que estava falando italiano, o pessoal diz assim para mim: "Ah, tu está falando italiano que nem velho, vecchio, né? É muito velho esse teu italiano aí. Você tem que aprender um italiano novo", porque eu falava o dialeto da minha avó, né? Que a minha avó tinha me ensinado. Sim. Minha avó nunca falou português com a gente, ela sempre ficou falando italiano enquanto morou no Brasil, né? E aí eu dizia assim, tá, mas o que que eu vou fazer então? Aí me inscrevi numa escola de italiano, que a gente, como cidadã italiana, ou como com os documentos entrando para a cidadania, a gente podia estudar. Então, esses 3 meses eu fiquei estudando italiano. Pô, que legal, fez um intercâmbio ali. Sua Acabei avó fazendo. morava na Itália ainda? Não, Não, minha não. avó morava no Brasil, é Sim, sim. falecida agora, mas ela veio, saiu da Itália para ir para o Brasil, Ah, né? então. Eu tinha o passaporte da minha avó, todas as coisas já, e Facinho. sim, sim, eu só precisei porque é a primeira geração. Mas eu também fui sortuda porque a minha mãe nasceu em 48 e aí as mulheres só eram reconhecidas a partir de É 48. Se eu verdade. fiz pelo lado da minha avó, foi por causa que a minha mãe nasceu em 48, porque os meus tios mais velhos não conseguiram fazer os filhos, a cidadania. Nossa. Então eu fui muito sortuda já a partir daí, ó, da minha cidadania. Tudo que tem que acontecer, O que tem que acontece. acontecer, Aí acontece. falou, foi lá, 3 mesezinhos na Itália, tirou a cidadania, e aí? Sim. Volta pro Brasil, o que que você faz da vida? Pois é. Aí o que acontece? Aí eu disse assim, eu tinha uma amiga que morava aqui em Londres e ela disse assim: quem sabe tu vem para Londres e tal, tem bastante trabalho e tal. Eu disse, mas trabalho na engenharia, eu não sei falar inglês. Não sei falar inglês. Eu não sabia falar inglês, eu sabia português e italiano, né? Aí eu disse, bom, então eu vou tentar, com o meu diploma de engenheira aqui na Itália, procurar trabalho na Itália. E eu fui procurar trabalho na Itália, fiz entrevistas de trabalho na Itália com o meu diploma de engenharia, mas o que acontece? Eu teria que estudar ainda mais 2 anos na Itália para reconhecer o meu diploma como engenheira química lá. Fazer como se fosse uma Uma validação. Eles tinham validação. essa restrição, né? Isso. Lá na Itália, sim. Lá na Itália eu tive essa restrição. Então eu teria que ir na Universidade de Pádua, que era mais perto. Eu fui lá verificar isso, mas eu teria que estudar mais 2 anos lá para validar E e alguém que já tem aí mais de 10 anos de experiência na área, sim, parar para estudar 2 anos só por só por burocracia burocracia. é algo que fica difícil de escolher, né? Foi. E assim também. E o dinheiro, né, Felipe? Porque eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar uma passagem. Ou para Londres, ou só. Não tinha dinheiro nem para voltar para o Brasil, para começar a história. De toda essa questão aí, porque eu organizei as coisas, mas eu tinha um dinheiro meio restrito, né? Contado para fazer isso. Então eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil. Eu tinha que achar um trabalho ou na Itália, com a cidadania, ou ir para outro lugar. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco pessoal aqui, só para eu Uhum. entender. Com quantos anos você estava nessa época aí? Quando eu vim para Itália, 43. 43 anos, cara. Uhum. Olha só, não é uma pessoa velha, mas Isso, já não é uma pessoa, um jovem também, né? E é legal exatamente. a gente ver essa história, porque tem muita gente que vem pra cá com 30 e poucos anos, nem Uhum. fez 40 e já acha que acabou, que não consegue. Exatamente. Então você é um exemplo aqui pra gente e a sua história a gente já consegue ver aqui que vai motivar muita pessoa, Ah, com pode ser. certeza. Com Então certeza vai. você com 43 anos fala, vou comprar essa passagem pra Londres. Vou comprar essa passagem para Londres. Fiz as entrevistas em 3 lugares na Itália para trabalhar e o pessoal me diz assim: tu precisa de italiano e inglês. Putz, eu tenho, né? Eu tenho toda a qualificação para trabalhar aqui, mas eu não tenho o inglês. Sim. Aí eles, bom, quer saber? A minha amiga disse que lá na Inglaterra tem trabalho. Eu vou procurar trabalho na Inglaterra, então, e vou aprender inglês e depois eu volto para a Itália. Essa era a minha primeira ideia quando eu vim para cá. Eu disse, não, eu gosto muito da Itália, eu gosto dessa região onde eu estou morando, é tudo perto, né? Perto de Milão, perto disso, perto daquilo. E a cidade é muito diferente, sabe? Que a Itália é muito lindo, né? É tudo. E para mim, como a gente se fala lá no Brasil, né? Na nossa região, uma colonia lá que eu nunca tinha vindo para a Europa.
Nunca tinha saído do Então você Brasil. já saiu do Brasil para morar 3 meses. Exatamente, eu saí só para fazer a cidadania e voltar na minha cabeça, né? Eu não iria ficar ou trabalhar ou fazer, mas aí aconteceu um monte de coisa nesses 3 meses que muda toda a vida da gente, né? E eu falo isso, a pessoa quando ela tem a possibilidade de Uhum. morar fora do Brasil, de ter uma experiência fora do Brasil, ela cresce muito. E ela muda a Nossa, cabeça dela e ela começa, às totalmente. vezes, a enxergar quem ela realmente gostaria de ser. Porque, querendo ou não, em todos os países você tá preso ali num sistema, numa rota, numa rotina. E quando você sai, você tem a possibilidade de fazer o que você quiser, procurar emprego na área que você quiser, aprender o que você quiser. Se der errado, a culpa Exatamente. é sua. Se der certo, o mérito é É seu. da gente. É você por sua conta. E isso faz as pessoas crescerem absurdamente. E Nossa, mudarem também, não, né? muda muito. Nossa, a minha visão de quando de 7 anos, 8 anos atrás, de hoje, nossa, eu falaria muitas coisas para minha pessoa dos 7 anos atrás, né? Muitas coisas. Mas enfim, daí ocorreu tudo isso e aí a minha amiga disse assim: vai para Londres, tenta achar trabalho em Londres e aí tu vai ver como é que acontece, né? E tal. E ela disse: pode ficar comigo e aí a gente vai ver, vai te ajudar, enfim, né? Tava ela e o marido dela. Só que o que aconteceu foi. Aí começa todo o enrosco da história. Começa todo o enrosco da história. Eu tava no aeroporto de Vicenza, de Veneza. Na realidade, peguei do aeroporto de Veneza para vir para Londres. Daí peguei meu passaporte italiano, já vim como italiana para cá, antes do Brexit, Sim, né? sim. Que daí era fácil, só entrava com o passaporte, enfim. Não precisava de visto de trabalho, de estudante, enfim. E, e aí eu no aeroporto ela disse assim, me manda mensagem assim, ai tu não vai, eu não vou mais poder te buscar no aeroporto de Gatwick. Aqui tá o número de uma pessoa que é um landlord, eu não sabia nem o que era landlord, que é a pessoa, né, para alugar um quarto. E ele é brasileiro, ele vai te ajudar a achar um lugar para te ficar. Não vai mais conseguir ficar. E eu com Não era 70. nem buscar. Era Não, não vai poder ficar na minha casa. não vai Você poder mais. tava no aeroporto. Tava no aeroporto já vindo pra cá. Eu tinha chegado na Itália com 2 malas grandes, deixei uma lá porque eu só podia trazer uma, não tinha dinheiro para comprar todas as passagens, as coisas. E eu cheguei e ela disse assim: "Eu reservei um hostel para te ficar, e aí tu vai nesse hostel e essa pessoa vai lá, liga para essa pessoa, ela vai lá te buscar para te mostrar um quarto". Eu comecei a chorar e não conseguia mais parar. Eu não conseguia nem chegar dentro do avião quase, né? Porque eu não tinha o que fazer. Eu já estava com a passagem, estava no aeroporto, não tinha mais tempo para ficar na Itália, não tinha onde ficar na Itália e não tinha onde ficar em Londres. Cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem nada, absolutamente nada, com 75 libras no meu bolso. Era isso que eu tinha. E aí? E aí, tô sobrevivendo. Você Pois conseguiu, é. mas você foi pro hostel? Fui pro hostel e aí, o que acontece? Então eu não sabia nem que eu tinha que comprar um chip, não tinha internet, tinha o telefone. Quando eu cheguei no aeroporto, 100% perrengue. tipo assim, perrengue e choradeira. E assim, eu cheguei no aeroporto, como é que eu vou pedir? Aonde? Eu me lembro que, claro, depois eu morei lá, era Willesden Green. E eu Uhum. falava Willesden Green, porque eu não sabia inglês, né? E aí eu, Willesden Green, e tava escrito num papel, assim, fui lá nas informações do aeroporto para ver como é que eu comprava um ticket para pegar o trem para ir para Willesden Green, né? E aí a menina disse assim, e eu, "I don't speak English, I don't speak English". A mulher, eu só entendi que ela perguntou assim para mim, qual é a língua que tu fala, né? E eu disse, italiano, eu nem falei português. Eu falei italiano. E ela disse assim: só um minuto que eu vou achar alguém que fale italiano aqui para te dar informação. E acabou que daí a pessoa me ajudou a comprar o ticket. Então, com meus 75 libras, eu comprei um ticket para vir para cá, para Londres, e chegar até o Willesden. Nossa, me emociono porque comecei a chorar lá no começo da história, porque eu peguei o trem, eu não sabia como usar trem, né, underground. Não sabia como usar. Sai lá do interior, quase do Brasil, pra Exatamente. Londres, uma das maiores cidades do mundo, Sem falar tudo em inglês. inglês. Sem falar inglês, sem saber como é que usa transporte, sem nada, sem preparação nenhuma. Tipo assim, absolutamente nada. Deixa o lencinho aí que tô sentindo que esse episódio teremos lágrimas. As As lágrimas lágrimas da dão nossa audiência. continuando. Tô brincando. Mas é legal quando a gente revisita o nosso passado, a gente se Ai, emociona porque nossa, não você tem vê o que como. você passou e aonde você tá agora e Sim. a diferença é muito doido isso. Nossa, é gigante. É. Você olha a sua vida no passado e Uhum. você vê sua vida no presente e tem uma diferença gigante.
E tudo aconteceu baseado nas suas decisões e nas suas atitudes. Você, quando chorou lá, você podia ter voltado pro Brasil, você Podia podia ter ter pedido pedido ajuda, mas ajuda, você exato, deu um passo à frente, exato. foi em busca aí do desconhecido e chegou em Willesden Green. Cheguei em Willesden Green. Bom, aí o Willesden Green, a sorte da pessoa, tem um monte de brasileiro lá, né? Então mas cheguei em Willesden Green, mas vou te contar ali do meio da história, né, no trem. Eu tinha que trocar numa estação, não sei qual, eu tinha que trocar para Jubilee Line. Sim, Que eu tava na na Azul, na Piccadilly. Piccadilly, e eu tinha que trocar para Jubilee. E quem disse que eu sabia como é que trocava isso? Eu peguei, entrava e saía no trem, e aí voltava para a mesma estação, assim, ó, de uma e de outra. Disse, não, mas eu tô voltando para cá, volta. Aí eu saía da estação e entrava no mesmo trem e voltava. Eu não sabia que tinha que atravessar a plataforma, não sei o quê. Na quinta vez que eu fiz isso, sentei lá em cima da minha mala, comecei a chorar e parei lá sentada, assim. Aí a pessoa que atende lá, os guardinhas do trem, chegou lá e disse, Are you okay? Are you okay? Eu, no, no, no. E eu falando italiano, metade das coisas. E aí ele me pediu se eu falava espanhol. E eu, sim, sim, sim. E aí ele falou alguma coisa e ele me explicou como é que fazia para pegar a Jubilee Line. E para chegar em Alze. Mas eu demorei, tipo assim, 5 horas para ir de Gatwick para Willesden Green. Nossa, Tipo assim, o dia todo, praticamente. Aí cheguei em Willesden Green, tá, e agora eu tô com o endereço do hostel aqui, sem celular, sem internet. internet, sem nada, como que eu vou chegar nesse lugar aqui? Aí eu ouvi, assim, alguém falando português, saindo da estação. Eu, muito obrigada, Deus. Eu vou pedir ajuda. E aí a menina que tava saindo com a filha, né, do trem, ela disse assim, eu disse, ai, eu tô chegando agora, eu não sei onde é que é esse local, esse hostel, tu pode me explicar? E aí ela olhou no mapa, no Google e me mostrou, e no Google Maps, e me mostrou onde era, que era bem pertinho da estação, tipo assim, 3 quadras, e eu fui lá no hostel. Aí chegou. Foi meu primeiro dia, 16 de março de 2016. Ó, acabou de fazer aí alguns anos, né? Aniversário de Aniversário Reino Unido. de Reino Unido. Então, e foi. Aí tinha que fazer o check-in lá também, né? Sem falar inglês, só assim na mimiquez, né? Here, where, né? Umas palavras assim jogadas, né? Para aprender, para falar. E eu disse assim, eu preciso do telefone. E eu assim, né? Ainda que eles não é o celular, né? Era assim. Pedi o telefone para ligar para o número que a minha amiga tinha mandado do landlord, que era um brasileiro que eu conseguia falar com ele. E aí consegui na portaria, né? O rapaz me deixou usar o telefone e eu liguei pro landlord, que é meu amigo até hoje, né? Me ajudou muito. E eu disse assim, é Alex, né? Alex, a Kelly me deu teu telefone e tal, e E essa sua amiga ainda é sua amiga até hoje? minha Ela amiga, te deixou sim. na mão, hein? Ó, Kelly. Isso não se faz. Aquele, Isso não se faz. mas ela é minha amiga, eu gosto muito dela Eu ainda, sei, assim. mas ó, não se faz. Você sabe que você tá errada. Você deixou uma amiga na mão. Olha, ó, chorou aqui hoje. Imagina o tanto que ela não chorou no dia. Essas lágrimas estão na sua mão, viu? Isso aí é culpa sua. Já, Mas vamos lá, já voltamos aqui. conversamos. Uhum. Então, aí o Alex me buscou, né? E disse assim: eu vou te mostrar uns quartos, enfim e tal. Eu disse: ó, Alex, a primeira coisa que eu vou te falar, eu vou ser muito sincera, eu não tenho dinheiro. Eu tinha 75 libras, eu comprei meu ticket, era 20 libras, eu tenho isso daqui, 55 libras. Eu não tenho dinheiro para pagar quarto, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Tu pode me ajudar com alguma coisa? Não precisa tu me levar para um monte de quartos para ver e tal, enfim. Tu pode me ajudar com isso? Porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Vou ter que fazer um auxílio de, sei lá, passar fome, pedir comida, fazer alguma coisa aí. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu tenho um quarto que numa casa que tem. Aí eu não sabia, né? Mas tinha já 13 pessoas na casa. E aí ele disse assim: tem que dividir um quarto com 4 meninas. Se tu quiser, eu te deixo ficar lá e tu faz as limpezas nas minhas outras casas para te pagar o teu aluguel. E eu, sim, né? Vou ir para onde? Não tinha para onde ir. Aí eu aceitei, o Alex me ajudou. E ele tinha mais umas 20 e poucas casas né, que ele era o landlord. Então eu fiquei, tipo assim,
emocionada, porque uma pessoa que nunca me viu, não sabia nem quem eu era. Claro, tinha sido indicada pela Kelly, enfim, mas, né, nunca tinha me visto na vida. Ele podia dizer, não, vai se virar, vai fazer o que tu quiser. Ele disse, não, vou te ajudar, tu faz isso pra mim, enquanto tu não tem trabalho, eu te deixo ficar lá nesse quarto com as meninas. Então eu fui lá para aquele quarto, tinha 4 meninas que moravam, né, na mesma casa, e depois o resto da casa era só italiano. Assim. Então tinha um monte de gente. Aí, o que tinha que fazer naquela época? Para a gente trabalhar, então tinha que ter um insurance number, fazer todas essas coisas que eu tinha. E eu disse assim, como é que eu vou ligar para marcar essas coisas todas? Eu não sei nem falar inglês, né? Online não era, tinha que ligar naquela época, né? Não era assim online mais fácil como tá hoje, né? E aí eu falei pro Alex, ele disse assim, não, eu vou ligar para ti. E ele ligou para marcar as coisas para mim, para mostrar onde, né, para acertar todas essas coisas do insurance number, comprar E aí, oyster, e fazer aí todas aos essas coisas. pouquinhos você foi se recolocando, mudou para algum outro lugar? Não, aí eu fiquei morando 4 meses ali. Aí ele disse assim, eu vou te botar nessa casa onde tem então as meninas, tu divide lá, tu faz a limpeza para mim para poder pagar o aluguel, enfim, e tem um monte de italiano. E aí eles vão te ajudar, porque daí eu Sim. falava italiano, né? Enfim, fiquei lá com os italianos. E aí o meu dinheiro restante, o que aconteceu? Comprei o meu oyster, né? Daí eu botei a negócio do oyster para ir procurar trabalho, né? Enfim. E não sobrou dinheiro para comprar comida, né? Então, aí o que eu fazia, né? A pessoa, eu disse assim, bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer para começar, eu tenho a casa onde ficar, mas eu não tenho comida. O que eu vou fazer, né? Ah, italiano faz almoço, faz janta, faz tudo, né? Na casa. E ele me botou na casa certa. Então, na hora que o pessoal tava meio que fazendo a comida lá, eu descia, ficava lá na cozinha, não sei o que, a pessoa, não, janta aqui com a gente e tal. E acabou que ficou mais ou menos um mês eu fazendo isso. Só fila na boia dos Só italianos. fila da mas eu comia uma vez por dia, porque era só a única hora que eles estavam lá, sabe? Tipo, E qual que foi o teu primeiro trabalho que você conseguiu, assim, pra sair dessa... Porque é um negócio muito perigoso. é, Porque, assim, por mais que ele tenha te ajudado, obviamente, exato. às vezes você entra nessa rotina de ficar limpando as casas pra ele, e aí você não tem nem tempo, nem energia pra sair disso, procurar uma outra Procurar. oportunidade pra reestruturar a tua vida. Exatamente, Felipe, exatamente. Mas aí o que aconteceu? A sorte não, eu não sei, eu falo de Deustino, que para mim é tudo coisas de Deus que colocam na vida da gente, né? Aconteceu que ele me botou nessa casa dos italianos e os italianos, metade deles trabalhavam no McDonald's. Aí ele disse assim, eu disse, gente, eu tô procurando trabalho, eu preciso de trabalho, preciso ganhar, preciso aprender o inglês e tal. E aí um dos meninos disse assim, não, Patrícia, eles me chamam de Patrícia, né, os italianos. Não te preocupa, a gente vai fazer umas aplicação para ti pro McDonald's. Se tu quiser, tu vai trabalhar no McDonald's, porque eles pegam todo mundo. Ele falou, mesmo que. E eu disse, mas eu não sei inglês, mesmo que tu não saiba inglês. E aí eu disse, mas que raio de que é de aplicação, que eu não fazia nem ideia o que era aplicar, né, para os trabalhos, enfim. E ele, tu tem um currículo? Eu disse, eu tenho, mas né, eu não sei como é que fazer isso. Eu não tenho nem computador, eu disse para ele, né? Ele, não, eu tenho. Ele me ajudou a fazer a aplicação, então, para o McDonald's, que foi o primeiro lugar onde eu trabalhei aqui. Então você trabalhou no McDonald's? Trabalhei. Então, é de minhoca mesmo? Todo mundo me faz essa Eu tenho que pergunta, né? entender, cara, não é possível. Todo mundo me faz essa pergunta. Não, mas não é de minhoca, não. É que o óleo dos negócios não. É legal. Eu já trabalhei em É, restaurante, eu sei como sabe muito bem funciona. como é que é o óleo Eu dos negócios, né? sei como é que Então, funciona. eles trocam o óleo, tipo assim, uma vez por mês, E né? você trabalhou no McDonald's do quê? Eu trabalhei no McDonald's, então, lá no Brent Cross, que era perto. Eu fui chamada em 10 McDonald's. Eu apliquei para uns 20, assim. Eu fui chamada para fazer entrevista nos 10. E E já aí, ganhava o lanchinho na entrevista, não ganhava, não? então, aí o que acontece? Começou a fazer Já entrevista pra comecei a fazer comer. entrevista. Não, eu fui em 2 entrevistas só, para falar a verdade. E eu escolhi os 2 que eram mais perto ali da casa onde eu estava morando, que era em Willesden, né? Então eu fui no Brent Cross, que daí eu só pegava um ônibus. Sim. Então eu escolhi aquele lá. Quando eu fui fazer a entrevista, o Marco, esse meu amigo, disse assim: decora essas frases aqui, ó. What's your name? What não sei o que lá, o que que tu sabe? As coisas bem básicas, assim. E eu fui lá. E ela me dizia assim:
what do you did before, não sei o quê. Ela me perguntando as coisas e eu, yes, ok. aham." Eu fazia só isso. E eu não entendia nada das perguntas, né? E aí ela com o meu passaporte e tal, daí ela na metade da entrevista ela disse assim, ok, eu vou falar em português. Era uma brasileira. Que sacana, velho! A brasileira te entrevistando, te dando um chá de cadeira porque você não falava Deu, inglês. me Aí na deu. metade da entrevista fala: Não, tá bom, vai, sou brasileira, eu vou te Tá explicar. bom, eu sou brasileira. Ela disse assim, eu era manager, né, pra me entrevistar. Eu sou brasileira e eu tô vendo que tu não tá entendendo nada do que eu tô falando pra ti. E era verdade, porque eu respondia, yes, ok, fazia só isso. E sorria, né, porque era a única coisa que eu tinha no momento, assim. E ela disse, mas eu preciso de alguém para trabalhar no caixa, no tio, né? E eu não tenho ninguém, então eu vou te fazer a seguinte proposta. Tu começa trabalhando, limpando as mesas aí no lobby, fazendo essas coisas, mas tu me promete que em 3 meses tu tá falando inglês, porque eu preciso de alguém para ir no tio. Então eu vou fazer essa troca de alguém aqui e depois tu vai trabalhar no caixa. E eu, prometo, ok. A pessoa, né, 3 meses para falar inglês. Eu digo, meu Deus, né? Vamos lá, mas eu precisava, né, Fê? Sim, sim. E ela, e ela me disse, quando que tu pode começar? Eu disse, posso começar agora. Bem assim, né? Posso começar agora. Ela disse, não, então começa amanhã e tal, que daí a gente já te dá todo o treinamento, uniforme, enfim. E acabou que eu fiquei 1 ano trabalhando no McDonald's. Um aninho no Um McDonald's. ano no McDonald's, por Mas quê? você conseguiu, nos 3 meses, passar pro caixa? Aí que vem a segunda parte boa. Eu tava ali em Wilsden, passei na library, na biblioteca ali, tinha assim, curso de inglês gratuito. Eu, como curso de inglês gratuito? Tô precisando de um curso de inglês. E Escrito em aí, português? não, em Ah, em inglês, mas eu inglês. vi que tinha. Eu sabia ler, eu não sabia me comunicar, eu não sabia falar. Eu conseguia ler e Algumas coisas, algumas coisas e assim. tal, mas não conseguia me expressar, né? E aí eu vi que tinha o curso lá e tinha que fazer tipo um testezinho, né, para ver qual o nível que a gente ia entrar lá. E eram as pessoas que estudam inglês aqui vão dar tipo um estágio lá, dão aulas para as pessoas que precisam na Entendi, biblioteca. que Então legal. é bem bacana. E aí foi assim que né, era março, né? No 1º de abril, 2 de abril, ia começar esse cursinho e era de manhã. Então era segunda, terça e quinta de manhã, das 8 às 10, 11, alguma coisa assim. E eu daí trabalhava no McDonald's da 1 da tarde às 10 da noite. Encaixou certinho. Que Uhum. legal, meu. Foi muito legal, assim, foi além de todos os perrengues, né, de todas as coisas, mas foi encaixando depois, foi indo. E aí eu dizia assim, todo final do dia limpando o banheiro de McDonald's, eu não vou limpar esse banheiro por muito tempo. Eu não vou limpar esse banheiro por muito tempo. É essa a mentalidade. É. A mentalidade certa é essa. Você Uhum. entender que o que você tá vivendo É, não é pra sempre. É uma fase exatamente. da sua vida. E se você dá um. Pô, você era lá, bem sucedida no Brasil, né? Uhum. Emprego em multinacional, casa, carro. Vem pra cá e cai no McDonald's, limpando o banheiro do McDonald's, Sim. mas sabendo que, ó, eu não vou limpar por Eu muito não vou tempo. limpar por muito tempo. Eu não vou limpar por muito tempo, claro. Eu sei que 1 ano parece muito tempo, mas não foi. Foi bom porque daí eu terminei o cursinho, então daí ali da library e entrei no Northwest College para fazer então o restante do inglês para eu me continuar o inglês. E daí consegui fazer aula de manhã e continuar no McDonald's de tarde. Então eu Que fiz o legal. level o básico, né, o básico intermediário, daí E nessa quando parte que aí. foi a saída do McDonald's? Pra onde você foi depois? O que que aconteceu? Sim. Aí eu fui para outro restaurante, que é o Lyon. Ah, Trabalhei no Lyon, outra rede grande, um outra pouquinho mais saudável a mais comida, né? saudável a comida. Sim, não aguentava mais comer McDonald's e batata frita, mas tudo bem. Mas a gente não tem todo tempo, não. É só um lanche por dia, hein, no No McDonald's. McDonald's, mas qualquer Sim, um. qualquer um a gente Pode pode pegar. adicionar mais hambúrguer? Aí bota uns 15 hambúrguer. Não, não. É só um lanche por vez. É bem controlado o negócio. Não dá pra roubar umas O batatinhas, né? pessoal sempre faz, né? Mas sempre dá uma roubadinha né? Um Nuggets, sorvete, um um nugget, mussarela dippers ali, um Uhum, negocinho. uhum. A gente Mas, sempre fazia. é, Mas tem uma questão do McDonald's também, que tem muita gente de fora, tipo assim, não tinha inglês trabalhando lá, né? Era gente de todo lugar. Então,
Foi onde eu fiz bastante amizades com os espanhóis, os franceses, né, italianos, até poloneses, todo o pessoal que estava fazendo, tipo, queria aprender inglês, melhorar inglês, vinha trabalhar no McDonald's, aí ficava fazendo estágio aqui, nas férias deles da faculdade. Então, eu trabalhei com gente que fazia história, física, um monte de coisa nos seus É. países e vinha pra cá para trabalhar no McDonald's. E qual que é a sensação, assim, só voltando atrás pra gente já ir Hum. pra depois do McDonald's, quando assim caiu o teu primeiro salário? Ai, nossa, foi um alívio, né? É um alívio. Mesmo que não seja muito, que era assim, tipo, Sim. a cada 15 dias, né, a gente recebia. Nossa, que felicidade eu poder ver meu salário e poder começar, sabe, não precisar mais fazer tanta limpeza nas outras casas, fazer as coisas assim, poder pagar as minhas coisas. Então, eu acho que mesmo o salário mínimo aqui, eu conseguia me manter super bem. Sim, legal, velho. Valeu. E aí, McDonald's, Lyon, e depois do Lyon? Lyon. Aí, daí no Lyon, que foi que eu também trabalhei um ano no Lyon. Porque o meu inglês estava decente, mas ainda assim não era assim, eu vou trabalhar na minha área, né? Como que Sim. eu vou trabalhar sem saber direito, né, me comunicar e tudo mais, para entrevista e tudo que a gente vai ver. Mas aí fiquei lá para até continuar, finalizar o curso de inglês, trabalhei no Lyon. Aí eu disse assim, não, eu não quero mais trabalhar de coisas de cleaner ou de ficar fazendo, né, esses horários louco, porque assim, quem é pessoas que entram assim, nunca tem fim de semana, né? Tu vai trabalhar direto, vai trabalhar 70 horas, vai trabalhar não sei o que, que era mais ou menos isso que eu trabalhava, né? Hum. Um monte de tempo, mas toda vez que eu chegava em casa eu ia estudar inglês, porque eu disse, eu não vou ficar fazendo isso minha vida toda aqui. Isso é importante. Você É, se dedicou no inglês também. Então você já sim. sabia que não podia e se dedicou no inglês e isso valeu a pena. Valeu, nossa, não tem como dizer que não valeu a pena, né? Mas é toda essa questão, assim, ó, tu tem que se colocar e ver ali, porque assim, nossa, eu tinha uma vida tão boa, eu fazia, né, tava super bem e tal. Como que eu venho pra cá e venho trabalhar no McDonald's? Isso tava na minha cabeça, assim, um pouco. Claro, a gente tem aquele orgulho, né? Tu estudou 10 anos de engenharia, fez não sei o que no Brasil e tu vem aqui trabalhar no McDonald's. E o pessoal do Brasil não entende que a gente tá fazendo, que tem que passar por umas fases, sabe? E aí, todo mundo me cobrava, mas como que tu é uma engenheira e tu tá trabalhando no McDonald's? E aí veio toda essa cobrança de lá também, e fica que tu tem que manejar aqui também, né? Toda aquela história assim, pô. Ai, né? E vem o nosso orgulho, né, de toda essa Ah, mexe coisa, né? muito com a cabeça. Eu Nossa, lembro que quando eu mudei pro meu Reino Unido, Deus. quando eu mudei pro exterior, né? Eu Uhum. trabalhava como kitchen porter, lavava prato e tal. E os meus amigos estavam começando a fazer a faculdade. Então tinha muita gente que estava na mesma turma que eu que ficava zoando, falando, pô, o Felipe tá lá, o que que você acha que você vai ganhar Exatamente. aí lavando prato, lavando louça? Você acha que você vai chegar em onde com isso? É a mesma coisa do seu caso. Mesma coisa, e eu já tinha uma carreira lá no Brasil, né? E não vim pra cá com 20 anos, né? Ou 30, vim com 40 e poucos, né? Então, quer dizer, tu já tem uma vida toda que tu viveu lá e fez toda a tua carreira lá, e aqui tu começou do zero, absoluto zero, né? Porque, no Sim. absoluto. Então, aí foi de lá e eu disse assim, aí eu olhei e disse assim, bom, a minha área é de qualidade, é a área ou química, então eu posso procurar trabalho nessa área aí. Então, eu disse, bom, agora eu consigo já entender melhor. Meu inglês está um pouquinho melhor para me comunicar, fazer entrevista. E eu fui procurar um trabalho, então, na área de engenharia química, né? De química. E aí encontrei um trabalho numa indústria farmacêutica, no Royal Park aqui, que eu trabalhava, só que não era na parte da engenharia, era para ser assistente do laboratório, para fazer as coisas, as análises das águas e das coisas que faziam os remédios, né? Os produtos. E eu disse, bom, eu vou me candidatar para essa vaga aí. Eu trabalhei no laboratório, eu fiz análises químicas, eu sou engenheira química, eu consigo. Eu fiz isso há muito tempo atrás, né? Mas enfim, eu sei como é que é o princípio. Não sabia muito bem o que, que seria todo o trabalho, né? Mas era uma coisa tipo um trabalho de produção, não era um trabalho do office ou de qualidade, assim, era a parte de trabalhar junto com o pessoal da produção. Mas já botava o pezinho na área. Ah, já botava lá. Só que aí, na entrevista e tal, o pessoal procurando gente, precisava fazer uma prova de química e de matemática. E eu fiz daí a entrevista, e aí, só que eu não sabia disso antes da entrevista. Na hora que eu fui lá na entrevista presencial, ele disse assim: Tu te importa de fazer uma prova de química e uma prova de matemática? Aqui, umas questões para responder? E eu, não.
E acabei, imagina, não tinha nem me preparado, né, nada, mas química é química, física é física, matemática é matemática no mundo inteiro. Sim. Então, o máximo que aconteceu, eu não sabia algum nome, mas da química todos os nomes são iguais, né? Tipo, a gente usa um nome científico, né? É igual. Aí eu disse, tá, vou fazer a prova. E aí acabei que eu fiz a prova de química e fiz a prova de matemática naquele dia mesmo da entrevista. E uma semana depois eles me chamaram que eu tinha sido aprovada. Nossa, que legal, parabéns. Daí eu fui trabalhar, mas assim, tipo, ainda assim na produção, mas era coisa de química. Sim, mas é o que eu tô falando. É muito importante. Às vezes a pessoa quer chegar na vaga X Uhum, e ela tá trabalhando no McDonald's ou em qualquer outro lugar, não importa. exatamente. Ela não vai necessariamente, às vezes, conseguir ir direto para aquela vaga. Às vezes você precisa do que eu chamo de ponto de conexão, algo ali no meio, para a pessoa entender que você é capaz de chegar nessa vaga e vai facilitar. Porque o que vai acontecer? Quando uma pessoa está recrutando, você deve saber isso, a coisa que mais vai chamar atenção no currículo da pessoa é o emprego dela atual. É o Exatamente. emprego dela atual. Então, se ela olhar o seu emprego atual e ver que você está no McDonald's, é uma distância muito grande, talvez, para aquela vaga. Agora, se ela ver que você tá num emprego parecido, aí ela vai. Opa, mas ela tá aqui, deixa eu ver. Nossa, ela trabalhou tanto no Brasil, é qualificada. Talvez vamos chamar para uma Vai pra entrevista. entrevista. Então, o emprego que você tá, ele importa muito. Por isso que às Uhum, vezes é importante você fazer uma mudança de trabalho, mesmo que você ganhe menos, porque exato. acontece, tem gente aí que trabalha, sei lá, moto, van driver, não sei o Uhum, quê, e quer se colocar no mercado, só que não tá disposto a perder um pouquinho do salário para trabalhar em algo que não vai talvez te dar o poder financeiro, mas é o próximo passo da carreira, né? exatamente. E eu fiz isso, sabe por quê? Por causa do Turning Point. Ai, Porque que eu vi legal. essa aula que tu falou isso, e eu tava lá e eu disse assim, eu podia procurar alguma coisa mesmo, né? Mesmo que seja básico. Eu era super, né, sênior de não sei das quantas, mas eu posso procurar na química, né? Vou fazer isso. E eu fiz porque eu fiz o Turning Point e eu coloquei isso na cabeça. Pô, que legal, fico muito feliz, Patrícia. Sim, Patrícia é aluna 2017. do Turning Point. Para você não sabe, Turning Point é um curso que a gente ajuda as pessoas a se recolocarem no mercado profissional. Tá aqui uma prova, né, que eu sei que ela fez muito por ela, não tem como eu tirar o crédito dela de maneira alguma, mas eu fico feliz em ter ajudado, né? E Uhum, esse pulo do gato aí, ela é legal que ele tem que ser bem feito, sabe por quê? Porque às vezes você quer pegar um trabalho abaixo do que você faria, só que seu currículo é muito bom, as pessoas falam que uhum, você é overqualified, então tem toda uma jogadinha ali pra você exatamente. conseguir entrar, botar o pezinho no mercado. Mas você conseguiu. E como é que foi o teu primeiro dia de Exatamente. trabalho? Aí foi assim, né? O gerente chegou lá para me mostrar o que que eu tinha que fazer, então, daí do laboratório, vidrarias, as coisas que a gente conhece, né? Então eu já conhecia e tal, e eu tinha que fazer, então, o que que era o meu trabalho lá? Pegar a água dos pontos da empresa para fazer análise todo dia antes deles usarem essa água para fazer o produto, né? Fazer o remédio, enfim, né? Na indústria farmacêutica. E é super controlado, tem um monte de coisa assim. Então acabou que eu fazia essas análises para eles lá. Então todo dia eu fazia Já se isso. sentiu um pouquinho melhor do que Ai, assim, nossa. do que tá ali no McDonald's ou no Lyon ou limpando o banheiro das casas? Como é que Sim. é uma vitória tão grande, assim, Nossa. pessoal, chega assim, você fica feliz, né, cara? Nossa, chega, eu nem, eu quando eu cheguei em casa, eu disse assim, gente, eu não acredito. Por mais que eu não entendesse metade do que eles falavam, né? Porque assim, a gente vai trabalhar, entende as coisas, mas assim, ó, nos primeiros dias tu não entende nada, né, das coisas que eles falam. E aí eu aqui, ó, bom, eu sei que eu pegava assim, tipo, do dia todo umas 5, 6 palavras daqui, juntava isso daqui, aí o que que eu fazia? Ah, tu quer que eu faça isso, isso, isso? Eu repetia pro meu gerente por que que ele tinha me falado para ver se estava certo. Porque, claro, né, eu nunca tinha trabalhado num local onde só falasse inglês ou só fosse na minha área, né, das coisas. E é interessante que quando Então eu você fiz muda de isso. ambiente de trabalho, às vezes não é só nenhum inglês, né? Porque assim, o inglês a gente vai aprendendo aqui por pacotes de vocabulário. Então você trabalha no Uhum. restaurante, você aprende o nome de todos os De todas vegetais. as coisas, Aí você sim. trabalha no outro e vai fazendo. Aí você cai num ambiente Exatamente. que, além de terem sotaques diferentes, pessoas falando diferente, é um vocabulário totalmente diferente que você não está acostumado. Tá acostumada, E é uma exato. dificuldade, assim, às vezes, do que entender terminologias da empresa. Eu juro pra vocês, isso hoje não foi nenhum problema Uhum. linguístico, tá? Mas é só algo parecido com o que você falou. Quando eu entrei no Facebook, minha primeira reunião, eu entrei na reunião e saí da reunião sem entender nada Uma do que palavra. estava acontecendo. Eu Acredito, entendi o que eles entendo. estavam falando, não tinha problema em inglês, Sim. mas eu
que projeto, que tá acontecendo? Meu Deus, eu não vou dar conta aqui. Não, se me contrataram é porque eu consigo. Eu consigo. Exatamente, eu fazia a mesma coisa, e agora também. E então, nesse sentido, né, eu fiquei muito, nossa, fiquei super, né, feliz de estar já saindo, né, do laboratório e tal. E aí começou o quê? Eu fiquei um tempo ali, uns 3 meses, e eles já disseram assim, vai abrir uma vaga para uma área de qualidade aqui, só que precisa ter esse requisito e o teu certificado, degree de engenharia química, né? E eu disse, bom, eu tenho minha engenharia química, só preciso validar aqui, né? Aí o que eu fiz? Entrei no NERIC, né? Sim, E aí validei meu diploma, não precisei fazer nada, porque química, física e matemática é igual para todo mundo, né? sim, sim, Então, sim. eu fiz mais matérias no Brasil do que aqui. Então, eu fui qualificada, desculpa, com a grade daqui, a mais alta grade daqui também, na minha engenharia. Então, eu fiquei qualificada como engenheira química aqui. Que legal, velho. Então, validei meu diploma. Que bom, que bom. Uhum. Aí, Aí choveu, né? Coisa para fazer e tudo mais. E o que aconteceu? Só que o que aconteceu? Desculpa. Ah, eu fiz a entrevista da vaga e eu não passei nessa vaga ali, né? do Quality Assurance Do Quality Assurance ali, até porque é uma parte, eu vi agora eu entendi por quê, mas naquele tempo eu não entendi por que que eu não tinha passado. Mas é que tem muitas leis e muitas regras na indústria farmacêutica que é só daqui de UK, Sim, que é uma coisa que eu não conhecia mesmo trabalhando na engenharia no Brasil sim, e sim. outras coisas é diferente. Mas tudo bem. Aí continuei trabalhando ali, mas durante todo esse tempo também, eu disse assim, eu gosto de trabalhar aqui, mas ainda assim eu preciso me qualificar mais e tal. Tem uma outra parte que eu posso fazer que eu gosto de matemática e tal. Aí apareceu, não sei, um anúncio de alguma coisa do curso de bookkeeper. Aí eu acabei fazendo o curso de Que bookkeeper. legal. Eu trabalhava lá de manhã e daí no evening eu ia lá para o college, eu ganhei uma bolsa e fiz o curso de bookkeeper, daí o level 1, 2, 3. E acabei daí fazendo, tipo, freelancer de bookkeeper. Que eu Hum, continuo fazendo, às vezes, agora, que legal, velho. Que sim, legal. junto com toda essa trajetória aí, né? Falo que temos uma guerreira aqui na frente, você não acredita. É, porque aí eu gostava de trabalhar, mas ainda assim, tal, salário, coisa, e aí eles não davam mais chance para aumentar lá, e eu disse, bom, eu vou vendo outra coisa, né? Vou fazendo. Aí eu disse assim, bom, agora eu vou começar então a procurar trabalho na área de qualidade. Eu vi que eu posso trabalhar, que eu consigo entender o pessoal que está falando inglês, mesmo que eu tenha que aprender outros termos, alguma coisa, vou procurar na área de qualidade. E eu disse assim, bom, deve ser alguma coisa parecida com qualidade do Brasil, né? Qualidade, analista de qualidade, não sei o quê. Aí eu procurava as vagas como analista de qualidade, como as coisas que eu fazia lá, ou manager de qualidade, aparecia as coisas ou engenheiro de qualidade aqui, é as coisas de TI, que é o pessoal da TI usa mais isso como Sim, engenheiro de sim. qualidade, não sei o quê. E aí toda vez que eu procurava isso era de qualidade de TI, eu disse, não, mas isso não é o meu expertise, né? Aí eu comecei a ver um negócio que tinha, então, da Quality Assurance, Quality Control, que daí seria a parte mais do que eu faço, né, a Sim. partir de então. Aí eu achei uma vaga lá, dizia assim, Quality Control U&I, para ser uma parte de Design Quality Control. E eu assim, vou aplicar. Nem li direito a vaga, né? Pessoa maluca, disse, eu quero sair, eu quero ir para qualidade, que eu quero voltar para qualidade. Fui chamada, e assim, precisava naquela vaga conhecimentos de inglês, não precisava ser fluente, inglês, português, por isso que eu apliquei para a vaga, e um conhecimento de espanhol. Eu disse, nossa, que estranha, né? E era uma startup. E aí fui chamada para fazer a entrevista, daí nesse local. E eu estava ainda trabalhando lá na indústria farmacêutica, né? Eu disse, mas vou deslocar toda coisa, né? Então vou me deslocar de novo. Fui. Fui lá fazer a entrevista para a vaga, tinha que fazer prova também. Era tipo traduzir um textinho que eles davam do inglês para o português, do inglês para o espanhol. Eu assim, tá, vou traduzir, né? Vou fazer, traduzir e tal. Lá também fiz assim, né? Ela louca e a pessoa perguntou assim: sabe o que é uma startup? E eu, sei. Não fazia a mínima ideia que era uma startup. Sabe como é que é o controle de qualidade na startup? Sim, sei. Yes, of course. Não fazia ideia, Felipe, o que era uma startup.
Aí eu digo, bom, e ele precisa de alguém que fale português. Ele disse assim, eu vou dar o teu texto que tu fez aqui para a pessoa na brasileira que trabalha aí, que é a gerente, que vai ser a gerente e tal. E aí ela entra em contato contigo se tu passou na vaga. Tá, tudo bem. Aí saí, eu disse, imagina espanhol, e fiz uma tradução lá meia, né, lá louca, assim, espanhol, né? Os nossos portunhol, fiz aí de português. Também, daí, uma semana depois, a menina ligou. Ela disse, o texto de português ficou bem traduzido e tal. Eu vi que espanhol tu não é muito forte e tal. Eu disse, não, eu falo português, eu tentei, né? Ela disse, não, mas a gente tem uma vaga só no pessoal de espanhol aqui agora. E era o que para fazer? Traduzir a UNI, é que nem a Wix, que eles fazem aqueles websites, né? Sim, sim. Traduzir os textos de inglês para português, para eles botarem naqueles websites pré-montados lá, né? E ela disse assim, tem que fazer o controle disso, a ver se os textos que eles traduziram tá ok e tal, é o controle Da qualidade da do qualidade negócio. do negócio. Tá, para sair das coisas desse laboratório, dessas coisas que eu tô cansada aqui já, eu vou fazer isso. E acabou que eu comecei entrando, ajudando o pessoal do espanhol, porque não tinha vaga em português ainda. E depois de 2 meses que eu tava lá, abriu a vaga em português. E eu E acabei fazendo isso. achando que era quality Achando que era quality de laboratório, de ISO, de coisa que eu precisava. Não, era isso. Eu digo, bom, agora eu tô aqui e vou ficar aqui. Mas já melhorava um pouquinho a condição de trabalho, às vezes no escritóriozinho. Era no escritório, tinha, né, já era no computador, era no escritório, era todo, né? Aí eu já tinha contato com o pessoal das outras, né, era assim, tipo, uma mesa assim com computadores. Então era o grupo da Espanha, grupo da Itália, grupo do Brasil. Então Entendi. tinha 80 pessoas que trabalhavam lá de todos os países. Que legal. Então que foi o contato que eu tive, assim, até hoje tem pessoal. E ficou quanto tempo nessa Eu UNI? fiquei 1 ano e meio, daí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, eu trabalhei em casa, praticamente, daí que deu certo. Se eu tivesse no laboratório, não ia ter emprego. Nossa. Então, me salvou, isso daí me salvou na pandemia. Que eu trabalhei, então, home, né? Que legal. E aí tá lá até hoje. Não tô mais lá. Tô mais lá. Chega Ah, desse controle chega de de qualidade que eu espanhol. nem sabia. Não, e o pior, fazer as coisas de espanhol era muito engraçado, Felipe. Tinha o menino do lado, assim, do meu lado, e eu assim, eu vou traduzir isso aqui, vou pedir pra ele se tá correto, mas como que eu vou pedir? Né? Aí eu fazia, assim, aquela cara de brasileiro, né? Não tentando passar a perna, mas assim, tu pode dar uma olhada nesse texto aqui, tem essas 2 palavras aqui que eu não tô com muita certeza, eu sei que tu é super bom. E aí ele lia o meu texto e disse, não, tá excelente, tá ok, então assim. Pior que quando eu fui trabalhar também em uma das empresas, que eu comecei a cuidar da América Latina, Sim. às vezes eu tinha que checar a qualidade, assim, do É. espanhol e, assim, eu li o português, arrumava uma coisinha ou outra, pra mim, sempre que eu li o espanhol tava bom. Tava bom, Pra mim, exatamente. pra mim, eu não conseguia ter aquelas nuances. Naquela época, assim, não Exato. tinha ChatGPT, o Google Tradutor não era Uhum. 100%, mas eu Exato. aprendi bastante espanhol nessa época. Espanhol, Aí eu exato. perguntava, às vezes, pra um, pra outro e tal. Uhum. A gente vai se Exato. virando, né? Vai dando nosso Exato, porque jeitinho tinha ali. que fazer alguma coisa. O que que eu ia fazer com o espanhol se dava errado? Depois eu chegava no website do cara lá, tudo errado, meu texto. É. Né? Então mas foi bacana. E essa empresa que eu trabalhava, cara, era muito bom. Porque eu fazia a correção do negócio de espanhol e eu era o único que falava espanhol na empresa. Então eu falava, às vezes eu tava cansado, se eu passar aqui, ninguém vai saber que tá Vai saber que tá errado, errado. velho. Ninguém Exatamente. vai saber que tá errado, mas não, vai, tem que olhar. Aí eu olhava lá, corrigia da Sim. melhor maneira possível. Porque é o nosso senso, claro, de Sim, responsabilidade, das claro. coisas que, né, querendo ou não, a gente, né, É o é seu ética, nome que tá ali, é é o meu óbvio, você tá nome que sendo tá pago pra ali, fazer exato, aquilo, né? né? Mas então foi toda essa questão. Aí na pandemia acabou que no final de 1 ano e meio que eu tava lá, então eles conseguiram segurar todo mundo só até aí, depois daí a gente foi ganhar o negócio do governo, o valor, e depois cada um tinha que se virar. Que aí eu entrei no Universal Credit. Sim. Eu fiquei 1 ano no Universal Credit até Ah, conseguir é o que salvar. sabe o que eu falo, Foi o Patrícia? que precisou para sobreviver. Eu acho o Universal Credit um sistema incrível. Uhum. Por quê? Ele faz exatamente isso. Quando a pessoa precisa, ele te dá o apoio para você não morrer de fome. Exatamente. E Para foi você não para morrer mim. de fome. Agora o que acontece é que existem pessoas que abusam do Universal Credit, que Exatamente. não precisariam daquele suporte, que tem a saúde para até poder trabalhar mais, mas não Sim. trabalha tanto para poder receber o dinheiro. Exatamente. E às vezes até recebe trabalhando mais para ter mais dinheiro.
Aí eu acho que não tá usando, aí eu acho que é um pouco do abuso do sistema, Exato, né? exato. Eu nunca precisei do Universal Credit, graças Uhum. a Deus, mas eu não tenho medo nenhum. Se eu quebrasse, eu aplicar pro Universal Credit. Aplica, porque Porque é um imposto que você sempre pagou a gente e para pagou. você ser utilizado se você precisar, Exatamente. não é? E foi assim muito legal, porque também me deu um impulsionamento para achar a minha vaga de trabalho de agora, porque dentro do Universal Credit, então a gente tem que ir lá cada 3 semanas, né, e dizer, ó, eu estou procurando vaga aqui, vaga ali e tal, mostrar as vagas que a gente tem. E eles têm para gente que é europeu, né, com passaporte europeu, tem uma outra parte separada que tem tipo um consultor que vai lá e te ajuda a procurar trabalho. Tipo um coaching, sabe? Que Te mostra legal, como velho. fazer o currículo, te ajuda nas entrevistas, faz ao vivo, assim, online, né? A gente fazia. Ela me treinava para as entrevistas e todas essas coisas assim. Claro, depois eu fiz particular também em aula, né? Mas enfim. O Universal Credit me ajudou um monte com isso daí. Sim, eu acho. Então, é um sistema bacana, tá vendo? Ele Sim, te dá o apoio, mas fala: e aí, tá procurando emprego? Tá fazendo isso? O que exatamente. você tá fazendo? Então, super válido. Sim, E aí super você válido. encontrou a vaga que é a que você tá hoje. Aí que eu encontrei a vaga que eu tô hoje. Mas eu peguei Universal Credit, eu peguei toda essa ajuda aí, peguei algumas coisas que tinha lá no teu curso, das cover letter e tudo para começar a procurar, e fiz um coaching também com relação à parte de entrevistas de trabalho, como fazer as Sim, coisas, me posicionar, mais meu autoconhecimento, minha autoestima, para entendi. poder aplicar, porque a gente tem que se vender aqui, Sim. né? E eu não sabia como fazer isso, Felipe, porque no Brasil o que aconteceu nas minhas vagas lá? Eu estava na universidade, meus colegas da universidade eram os donos das empresas, ou a gente trabalhava nas empresas grandes, tipo Randon, Marco Polo, Eaton, Sim. que foi o que eu trabalhei. E eu tinha meus colegas de trabalho que não precisava me entrevistar, eram os meus colegas da faculdade. Então, tipo assim, era meio que me indicava, ele ia para esse lado, o meu gerente, por exemplo, foi de uma empresa para outra, me levou, que conhecia meu trabalho. Então, eu não fiz entrevistas Sim. lá no Brasil, entendeu? E aí aqui você E tem que vender o aqui seu peixe. eu tenho que vender, porque ninguém nunca me viu na frente, ninguém nunca me conheceu, ninguém sabe como é que eu estudo. Pode olhar meu currículo, pode olhar meu LinkedIn, que foi uma grande coisa que eu ainda recebo um monte de mensagem ainda, que tem que arrumar e tal, organizar, mas eu não sabia como fazer isso, né? Então que eu tive esse direcionamento aí também. Não, é super importante. Eu acho que é É. bem importante você saber isso. E Uhum. LinkedIn é algo assim primordial para as pessoas. Exatamente. Primordial. É. Mas e aí hoje você trabalha com o que especificamente? Então, hoje eu trabalho numa indústria farmacêutica como engenheira química. Daí eles falam aqui, o título é Quality Assurance, né? Na realidade, eu sou Quality Specialist, porque eu estou num level mais do que a Quality engenheira, né? Quality Engineer, mas é na parte de. Então, o que aconteceu dessa vaga que eu fui selecionada? Porque sempre tenho os 20 anos de experiência, né, do Brasil, na área de ISO 9001, 14001, ISO também, que é toda a parte de qualidade. E eu sempre trabalhei com auditorias lá, com isso, e tratamento térmico, como que eu vou te explicar? Na parte de química, organizando todos Sim, os sim. tratamentos térmicos na indústria metalúrgica. Nunca tinha trabalhado na indústria química, de engenharia química, coisa assim, né? De farmacêutica, digo. E eles precisavam de alguém o quê? Que soubesse química e que tivesse conhecimento da ISO E 9001, aí bateu que bateu certinho. com o que é o que eu faço a minha vida toda, né? 20 anos fazendo isso. E por que eles precisavam disso? Porque a gente, na empresa onde eu trabalho, a gente fornece o raw material, matéria-prima para os outros lugares para fazer os produtos, né? E quando teve a guerra da Rússia aí, né, a gente não pode mais comprar produtos da Rússia. Então tem que comprar produtos da Alemanha agora, né? E a maioria dos produtos que a gente tem que trocar. Tem 40 mil tipos de produto e tem que qualificar de novo o seu supplier, né? Nossa E senhora. aí tinha que ter uma pessoa que soubesse fazer toda essa parte da auditoria dos produtos e ver dos processos. Então tinha que saber da química e da ISO para poder qualificar tudo isso. Ou então você tem um emprego graças à guerra da Ucrânia. Tenho. Que horror, É. mas é. E é legal também, acho que esse emprego é fora de Londres ou Sim. foi essa vaga que fez você mudar pra fora de Londres? Essa vaga que fez eu mudar para fora. Então eu tô há 2 anos morando numa cidade chamada Morecambe, é perto de Lancaster, E tá onde tem a gostando? universidade. Tô, é maravilhoso. A qualidade de vida, fantástica.
Eu trabalho a 20 minutos caminhando do meu trabalho, então eu não preciso pegar transporte, à beira-mar. Tipo assim, moro sozinha agora, eu não preciso dividir minha casa com 14 pessoas, nem com 10, nem com ninguém. E eu pago nem metade do valor do aluguel que eu pagaria aqui de um quarto, eu não pago, eu pago lá de uma casa inteira. E aí você consegue ter mais dinheiro no Dinheiro bolso, no bolso, qualidade de qualidade de vida, vida, sucesso sucesso profissional. profissional, então tudo vai juntando aí para futuros Exatamente. projetos que eu sei que você não Futuros para, eu sei que você projetos. não vai parar de jeito nenhum. Não. Mas, pô, Patrícia, que legal essa história, meu. É. E é de arrepiar pensar uma pessoa que tinha uma vida feita no Brasil, vem pro Reino Unido com mais de 40 anos, chega aqui, lava banheiro de McDonald's por um ano, e Uhum. mesmo assim, com a persistência, buscando conhecimento, buscando informação, passando por trancos e barrancos, Universal Credit, isso, aquilo, Uhum. hoje chega num, pô, tô bem, tô feliz, não Sim, estou satisfeita, quero mais, sempre quero mais, sempre. porém, tô muito feliz com as minhas conquistas. Como é que você sente? Sim. Você se sente orgulhosa da sua história? Nossa, muito, muito. Quando eu fico olhando para trás, eu disse, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer tudo isso? Eu nem acredito que eu tive coragem de fazer tudo isso. Porque é uma coisa, é tão incrível e depois abre tantos caminhos e aqui eu posso ser o que eu quiser. E o mais legal é que eu voltei para a universidade, né, para Birkbeck. Eu estudo Data Sciences. Que legal, meu. Então eu quero ter um trabalho que me desse, né, a freedom geográfica. Que bacana. Sim, então E eu eu tô tenho certeza que você vai conseguir. eu tô terminando já. Já tô agora em julho, é a minha última parte da Birkbeck. Você diria que o seu dia mais difícil em Londres foi o dia que você chegou? Qual foi o dia mais difícil que você teve em Londres? Ai, meu Deus. Eu acho que foi quando eu cheguei. Não, na realidade foi o dia que. Foi quando eu cheguei aqui. Provavelmente. Não, mas acho que não. Porque ainda assim talvez eu tava com uma. Eu tava assim, né? Aquela Londres dos contos de fadas, né? De tomar chá com a rainha, na minha cabeça. E a realidade foi muito choque, assim. Eu acredito que foi um dos dias piores, assim, mas eu acho que voltar tarde depois sabe, do trabalho de um restaurante, acho que foi um dos dias piores, foi nesses tempos, assim, de inverno, chuva, frio, sair a 1 da manhã de um restaurante, de um lugar, eu acho que foi o pior. Porque isso tudo eu nem sabia né, quando eu cheguei, eu vi que foi um choque, mas ainda assim eu sabia, não, mas vai ser diferente, tem esperança, né? De que vai ser. Mas quando tu tá trabalhando num lugar e que tu vê que parece que tu vai estagnar e não vai ter jeito, aí eu acho que é o pior dia. Acho que é pior. Patrícia, foi incrível bater esse papo com você, que história Ah, que maravilhosa. bom. Eu queria, para encerrar aqui, que você deixasse um Uhum, recado para as pessoas, porque tem muita gente que tá igual você, que chegou uhum, aqui, sei lá, depois dos 40, que é qualificado no Brasil e tá travado justamente nessa fase aí que você falou que é complicada. O que você fala para essas pessoas aí, você que já superou? Qual que é a uhum, dica que você mesmo falou no começo, que você poderia falar para você no passado? Tem gente aí que você pode mudar a vida da pessoa com poucas frases. uhum. Manda esse recado pra galera. Tá bom. Bom, eu acredito assim, bom, primeiro eu acredito que nada acontece por acaso. A gente está sempre, né, vindo de alguma coisa que do que a gente plantou, a gente vai colher, né? Então, para a gente não desistir, né, eu sempre dizia assim comigo, não é o inglês que vai me parar, não é o inglês que vai me parar quando eu estava aqui, né, sem saber falar. Então, para a gente não desistir e entender que, assim, ó, às vezes as companhias falam para a gente também, ou não te ajudam, ou não sei o quê, mas a maior força tem que vir de dentro da gente. Tem que vir de dentro da nossa dedicação, daquilo que a gente quer no final, né? Então, acho que o meu maior ponto assim, de impacto e de crescimento é não desistir no primeiro empecilho. Por exemplo, se eu tivesse desistido antes de aprender a falar inglês, ia ser um derrotado, né? Ou se eu achasse que eu tinha que fazer todas as qualificações que eu achava, né? Ah, meu inglês nunca é suficiente. Nosso inglês é suficiente, sim, e a gente consegue com aquilo que a gente tem ir melhorando, mas não o importante é não parar, né? E assim, ó, eu acho que as dicas que a gente viu, por exemplo, eu conheci o Enjoy London, né? Eu acho que a gente fala assim, ah, eu não quero ter nada com brasileiro, né? Quando eu cheguei e tal, brasileiro nunca ajuda. Tem gente que ajuda e tem gente que não ajuda.
Então, a gente tem que saber entender isso, né? E naquela época eu também não entendia, porque eu não falava com português, com brasileiro, né? Mas foi um brasileiro que me ajudou, querendo ou não, né? Querendo a minha identidade aqui, as coisas eu consegui crescer muito. Então, eu acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial, não desistir, né? E sempre conseguir ir em frente, né? E melhorar sempre, porque a gente pode melhorar sempre. E a gente pode ser o que a gente quiser aqui, né? Com certeza, eu acho isso muito bacana e eu vou finalizar completando uma frase que Uhum. você falou aí, que é o seguinte: nosso inglês tá bom e não sei o quê, eu te garanto. Você que tá me assistindo aí, eu te garanto que com o inglês que você tem hoje e com o currículo que você tem hoje, alguém te contrataria pagando mais do que você ganha hoje com um trabalho mais fácil. Você que não está fazendo as aplicações para ir atrás dessa vaga. Faz de conta que o seu currículo é enviado para todas as vagas do Reino Unido. Com certeza alguém te contrataria. Se tiver currículo certo, certinho assim, mas com o Uhum. teu inglês e com a tua bagagem, você já poderia estar no emprego melhor. Você não tá porque você se acomodou nesse emprego, porque você não acredita mais em você e porque você não tá tentando. O maior erro é não tentar. As pessoas vêm me Exatamente. perguntar: Felipe, Exatamente. não consigo mudar de emprego. Eu falo: tá, você tá aplicando? Não. Não. Sim, eu apliquei muita vaga. Eu apliquei para umas 700 vagas, eu Pra acho. eu conseguir meu primeiro Para emprego, eu conseguir. apliquei pra mais de 500 vagas. Exatamente. 500 vagas. Tem gente que fala: eu apliquei pra 20 e ninguém me respondeu. Não, eu É apliquei para um aplicar monte. até conseguir, Exatamente. até dar certo. Exato. E não é o primeiro não que pode desistir, né? Não é Com o primeiro não certeza. que a gente vai desistir. Mas depois também, o que aconteceu e que me ajudou também do curso é direcionar as vagas, né? Direcionar as coisas todas para o lugar certo. Então, eu acho que isso valeu muito, Com certeza. né? Do currículo e tudo mais. Mas, enfim, depois, no final, para conseguir essa vaga, eu mandei 10 currículos. Eu até mandei 10 currículos e fui chamada para 5 entrevistas. Que legal. Parabéns. Já tinha uma bagagem, já É. estava ali, já Uhum. estudou muito sobre o processo. E é isso. Galera, esse foi o Tô na Área. Se você quiser participar, deixe seu formulário. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Patrícia. Agora também os episódios estão Nada. todos lá no Spotify para você ouvir quantas vezes você quiser. Compartilha para seus amigos e nos vemos no próximo episódio. Aquele grande abraço. Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você por me convidar, estava muito bom. Imagina. Até a próxima. Tchau, tchau.